Lucas 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te exaltamos, porque o teu Espírito Santo é aquele que testifica no nosso coração, é aquele que tem dirigido esse culto desde o primeiro momento, Senhor, até esse momento da palavra, e vai continuar dirigindo até o final. Nós te louvamos que o teu Espírito já começou a mensagem, Senhor, no louvor, no testemunho de Cleison, nas orações feitas aqui. O Senhor é Deus que fala, e nós te louvamos e te bendizemos por isso. E queremos abrir os nossos ouvidos, essas portas de entrada, para que o Senhor ministre ao nosso coração e venha, Senhor, moldar o nosso caráter, o nosso ser, a fim de que sejamos melhor para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor, porque estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse aqui é um texto onde esses pescadores, Pedro, Tiago e João, e André também, eles foram elevados a um outro nível. Eles passaram de ser pescadores de peixes e receberam um convite de serem pescadores de homens. Eles entraram por uma porta onde o nível deles elevou-se, né? Quando nós queremos subir em um andar num prédio, subir um nível no prédio, existe uma porta que nós passamos por ela, ou a porta que dá acesso às escadas, ou a porta que dá acesso ao elevador, para que a gente possa ascender ou descer para o nível acima ou abaixo. É fato que Deus está nos chamando para um nível acima. O Senhor sempre está nos chamando ao nível acima. Nós somos criados para avançar, crescer e subir a novas alturas. A nossa natureza é de crescimento. Isso implica esforço e trabalho árduo. Nós naturalmente temos a tendência de querermos, de desejarmos crescer, de desejarmos algo mais elevado, de desejarmos algo mais alto do que aquilo que nós estamos. Nós nascemos pequenininhos e vamos crescendo mês a mês, ano após ano, né? Chega uma idade que a gente para de crescer, mas a tendência nossa é aumentarmos. Alguns param de crescer para cima, começam a crescer para frente, né? Mas a nossa tendência natural é de crescimento. Amém, amados? Nós nascemos para crescermos, para nos desenvolvermos, para estarmos sempre sendo elevados de nível. Então, são dias em que o Senhor está nos trazendo de um lugar transitório para nos elevar para um nível permanente, para aquilo que Ele nos criou. Durante esses 10 anos eu falei que o Senhor nos afirmou nossa identidade como igreja. O Senhor nos mostrou quem nós somos, qual o nosso chamado. E a partir desse ano de 2009,
nós iríamos entrar naquilo que nós fomos chamados para fazer. Então prepare, arregace as suas mangas e venha trabalhar. Porque mudança de nível sempre exige trabalho e esforço. E aquilo que é para nós fazermos, o Senhor não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. O Senhor Jesus encontrou esses pescadores trabalhando na praia. Eles haviam tentado trabalhar da noite inteira. E pela manhã eles estavam lavando as redes na praia. O Senhor Jesus nunca chamou desocupados, nunca chamou pessoas que estavam à toa, sem ter nada para fazer, dizendo, eu não estou sem fazer nada, eu vou servir a Jesus. Não. Todos os discípulos que Jesus chamou, eles estavam trabalhando. Os pescadores, encontrou Mateus na coletoria, né? Então, amados, servir no reino de Deus requer trabalho e esforço e dedicação. O reino de Deus não é lugar para acomodados nem para preguiçosos, mas é lugar para quem põe a mão no arado e não olha para trás. Foi isso que o Senhor Jesus disse a um dos seus curiosos que queria, disse, Senhor, deixa-me seguir. Ele disse, vem, segue-me. Ele disse, mas primeiro deixa-me ir resolver as coisas que eu comprei um campo e eu preciso ir lá resolver. E outro chegou e disse, deixa eu me despedir dos meus pais. E o Senhor Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para trabalhar no reino de Deus. Então, queridos, em primeiro lugar, ele encontrou esses pescadores trabalhando. E eles foram tirados, aquele trabalho deles era um trabalho transitório, era um trabalho provisório. Aquele trabalho apontava para algo permanente que Deus queria para ele, para a eternidade que Deus queria para aqueles discípulos. Eles eram pescadores de peixes, mas o Senhor, a identidade, eles haviam nascido para serem pescadores de homens. E o grande erro nosso é termos a visão terrena e natural e transitória e provisória como permanente. E aí nos fechamos para avançar no nível que o Senhor quer que avancemos. Essas crianças que estavam lá nesse alojamento, lá no CT do Flamengo, eles estavam no alojamento provisório. Na segunda-feira, eles iam mudar para um alojamento que seria permanente. E aconteceu essa fatalidade naquela madrugada da sexta-feira, onde um curto-circuito num dos ar-condicionados causou um incêndio e destruiu o alojamento que era transitório, era provisório. Eles morreram naquilo que era provisório para eles, sem experimentarem o permanente. E o Senhor falou comigo ao ver aquela tragédia, muitos estão morrendo dessa maneira, meu filho, e eu não quero que você morra dessa maneira. Eu não quero que você morra naquilo que é transitório, naquilo que é provisório, naquilo que é temporal para você. Eu quero que você alcance o nível que eu chamei você para viver, apontando para a eternidade. O Senhor Jesus chegou ali e eles estavam ali lavando as redes. E o Senhor Jesus entrou num dos barcos, o de Pedro. Por que será que Jesus... Haviam 2 barcos, o texto diz, e Jesus escolheu o de Pedro. Por que será que Jesus escolheu o de Pedro? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas o Senhor Jesus, ele, quando entrou naquele barco, ele pediu que se afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Queridos, aquele convite de Jesus era um convite totalmente inusitado para Pedro, totalmente contraditório, totalmente controverso para Pedro. Pedro era um pescador experiente.
Ele viveu a vida dele fazendo aquilo. Ele sabia fazer bem aquilo. Se ele sabia fazer uma coisa bem, era pescar. E ele disse: mestre, eu passei a noite toda pescando, eu não peguei peixe nenhum. E agora o senhor, que não tem experiência nenhuma com pescaria, o senhor é um rabino, o senhor é um carpinteiro, trabalhou com madeira, o senhor quer me ensinar a pescar agora? Aquela ordem de Jesus quebrava com todos os paradigmas de Pedro, com tudo aquilo que Pedro entendia sobre pesca, com toda a experiência de Pedro estava para ser jogada no fundo daquele mar junto com aquela rede, se ele obedecesse àquela ordem de Jesus. E para avançarmos de nível, o Senhor muitas vezes quebra os nossos paradigmas, coloca toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento que nós nos gabamos ter e joga na lata do lixo. E diz: isso aqui não serve de nada mais para você. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para que estão diante de você agora. Você não pode avançar para um novo nível se você não estiver aberto para o novo de Deus, para uma nova mentalidade, para uma nova visão do que é reino de Deus, do que é viver para o Senhor, do que é obedecer a palavra de Deus. Então, fazer essa varredura na mente para que você adquira essa nova mentalidade e se livrar do lixo que você adquiriu como absoluta, como verdade absoluta, é uma exigência primária para que você possa avançar de nível. Agora, dentro desse processo, é inevitável que nós façamos uma pergunta: você fica à vontade em apagar coisas antigas para abrir espaço ao que é novo? Quem aqui se sente à vontade de abandonar aquilo que você conquistou, aquilo que você abraçou como verdade absoluta até hoje na sua vida, como aquilo que você acreditava que era certo, que era correto para você, verdades que te ensinaram, que de repente você, com a chegada do Evangelho, você é confrontado e você é convencido pelo Espírito de que aquilo que você acreditou a vida inteira estava errado. Que o caminho que você traçou, o plano que você traçou para você, não tem nada a ver com o propósito de Deus, e você vai precisar abrir mão daquilo ali para seguir o que Deus tem para você. Quem fica à vontade de fazer isso? Quem fica à vontade de ser confrontado pelo Espírito Santo? Quem fica à vontade de abrir mão dos seus conceitos, do seu eu, do seu querer, dos seus desejos, dos seus planos, dos seus sonhos, muitas vezes? Ninguém, nem Pedro ficou. Mas as frustrações servem para nos elevar de nível. Amém? Pedro estava ali lavando as redes na praia e não lhe restava mais nada, porque ele havia passado uma noite altamente frustrante, absolutamente frustrante. Ele não havia pescado um peixe sequer. Isso é a morte para um pescador. O pescador passar a noite inteira tentando pescar e não pegar um peixe sequer, isso é a morte para ele. E ali estava Pedro, diante daquela frustração, lavando as suas redes na praia pela manhã. Mas foi essa frustração de Pedro que o elevou ao outro nível. Porque a Pedro não lhe restava mais nada, ele já tinha feito tudo que humanamente era possível para pescar e não conseguiu. De repente chegou alguém que ele não conhecia e lhe deu uma ordem. E ele disse: eu vou obedecer. Sabe por que o Senhor nos permite nos frustrar, querida? Para que nós possamos nos convencer de que pela força do nosso braço, ou pela força do nosso intelecto, do nosso entendimento humano, nós não podemos chegar onde Ele quer que cheguemos. Nós não podemos viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. Os historiadores dizem que a cidade de Jerusalém hoje, ela está fundada 7 metros acima da fundação original. Sabe por quê? Porque ela foi destruída 7 vezes e foi reconstruída 7 vezes.
para cada vez que a cidade de Jerusalém foi destruída, foi elevado 1 metro na sua fundação. E Jerusalém, nós vamos começar um estudo sobre as portas de Jerusalém. Jerusalém é uma representação minha e sua. Cada frustração, cada tristeza, cada crise, cada processo de vale que você passa, é Deus te elevando o nível. Amém? Senhor, não tinha outra maneira não, Senhor? Até tinha, mas para Ele essa é mais eficiente. Como nós vimos Provérbios 12:1, terça-feira, que diz que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então nós conhecemos, mas quem aborrece é estúpido. O conhecimento vem através da disciplina. E a disciplina nem sempre é agradável. É isso que o escritor Provérbio está dizendo. Nós não aprendemos de qualquer maneira, só vivendo na moleza. Nós só aprendemos na disciplina. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina os filhos que ama. Então cada crise, cada perseguição, cada frustração sua, é Deus te elevando o nível. Amém? Pedro só conseguiu elevar o nível porque ele teve aquela noite frustrante. Então, por mais longa que seja essa noite frustrante para você, não se desespere. O sol está raiando. Você vai encontrar o mestre na praia. E ele vai pedir para subir no seu barco. E quando ele sobe no nosso barco, todas as perspectivas mudam. Porque nós conseguimos enxergar com os olhos deles. E o mais importante, ouvirmos a sua voz e agirmos em cima da sua voz. Humildade para ouvir e se submeter ao processo é primordial para você avançar o nível na sua vida. E é primordial para que a nossa nação passe por esse processo. Humildade para ouvir e se submeter ao processo. Você já viu aqueles lápis que tem uma borracha na ponta, né? Aqueles lápis escolar que tem uma borracha na ponta. O que é mais fácil de você quebrar, o lápis ou a borracha? Hã? Não, o lápis, né? O lápis é mais fácil de quebrar do que a borracha. De quebrar, de rasgar. Os lápis você faz assim, quebra. A borracha não. Entendeu? A madeira parece mais forte, mas no entanto a borracha tem mais flexibilidade. Quanto mais rígido for o material, maior é a chance de ser quebrado. Quanto mais resoluto, quanto mais esqueci a palavra. Quanto mais, quando você se concentra numa coisa e obstinado você é, mais fácil você é de ser quebrado. Mais fácil é de você se quebrar, mais é fácil de você se frustrar, mais fácil é de você de quebrar a cara mesmo. Quanto mais flexível você é, quanto mais moldável, quanto mais receptivo a mudanças e ao confronto você é, mais fácil é de você avançar o nível. Pedro podia ter dito: oh, Jesus, eu não vou ouvir isso aí não. Eu pesquei a noite toda, eu tenho experiência, o senhor sabe mexer com madeira, o negócio de pesca comigo aqui. Eu agradeço sua sugestão, mas vá-se embora para lá fazer seus tamburetes, que eu vou pescar meus peixes aqui. Mas Pedro teve humildade, e a resposta de Pedro é tremenda. Ele disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém?
para que a nossa ferramenta, a ferramenta de Pedro era a rede, a ferramenta de trabalho de Pedro era a rede, para que a nossa ferramenta funcione de modo sobrenatural, é preciso autenticá-la com a palavra de Deus. Sabe por que você está fazendo coisas anos a fio e não tem dado resultado? Porque Deus não te mandou fazer isso. Não existe uma palavra de Deus autenticando isso que você está fazendo. Você está dando murro em ponta de faca. Você está tentando cortar um poste com a gilete. Não vai conseguir nunca. Mas se você autenticar as suas ações debaixo de uma palavra, de uma ordem de Deus, você vai ver o sobrenatural agindo na sua vida e naquilo que você faz. Pedro disse, não existe lógica nenhuma, o horário de pescar é à noite, de manhã os peixes não estão aqui. Eu passei a noite toda e não pesquei, o mar não está para peixe hoje, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Se o Senhor tem te dado ordens e o Senhor tem dado comandos a você, eu tenho certeza disso, você não precisa entender, você só precisa obedecer e crer que Ele está no comando e na frente. Talvez tenha sido por isso que Jesus escolheu o barco de Pedro, porque Pedro era um homem de fé e de ousadia. E Pedro jogou a rede, e nós sabemos que vieram tantos peixes, que a rede estava a ponto de se romper. Isso é o que acontece quando você obedece ao Senhor. Foi a palavra de Galdino aqui sobre provisão e prosperidade. Quando você obedece ao Senhor, você cumpre os princípios de Deus e você ouve a voz dele e lança a sua rede sobre a palavra dele, você tem, além de suprimento, você tem prosperidade. Você passa a não ser simplesmente um provido, mas passa a ser um provedor. Você passa a não ter simplesmente para você, mas você passa a ter para abençoar outros. Você passa a não trabalhar simplesmente para pagar boleto, ou para pagar duplicata no final do ano, ou para cobrir cheque no final do mês. Você passa a ter para abençoar vidas, para ser canal de bênção do Senhor para outras vidas. Foi isso que aconteceu com Pedro. Nós só passamos de nível, só passamos para outro nível quando nós temos o entendimento de que aquilo que nós temos não é nosso. Que aquilo que nós temos é do Senhor. Nossa herança, eu não vou dizer maldita, mas muito prejudicial que a religião nos trouxe, foi alguns dogmas e alguns paradigmas que limitam o nosso entendimento. E um deles é que, de tudo que eu recebo, 10% é do Senhor. E aí você dá o seu dízimo de 10%, e aí sobrou os 90%, você diz, agora eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro aqui. Porque é meu, eu já dei o de Deus, eu vou fazer o que eu quero com os meus 90%. Quando Paulo diz que tudo é por Ele, para Ele e com Ele todas as coisas. Não é só os 10% que é do Senhor, 100% de tudo que você tem deve ser do Senhor. Não só do seu dinheiro, mas do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus planos, do seu esforço, da sua dedicação, tem que ser do Senhor, 100%. O judeu, quando fazia uma aliança com alguém, ele dizia, tudo que eu tenho é teu, tudo que tu tens é meu. Essa era a aliança do casamento do judeu. Essa é a aliança que nós fizemos com o Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor, tudo que o Senhor tem é meu. Mas muitos de nós fazemos aqui sim, tudo que tu tens é meu, Senhor, e tudo que eu tenho é meu também.
Nós avançamos de nível quando a nossa mentalidade de que tudo que nós temos não é para nós propriamente dito, mas é para abençoar o outro, materialmente e espiritualmente falando. Quando Deus te dá um dom espiritual, Ele não dá para você, Ele dá para você servir a outro. O único dom espiritual que é para você é o dom de línguas. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Todos os outros dons são para abençoar outras pessoas. Espiritualmente tem essa verdade, naturalmente também é uma verdade paralela. Tudo que nós recebemos não é propriamente meu, é para que eu seja bênção para outras pessoas. Se pastor, então eu não vou ter nada na vida. Se Jesus não é o suficiente para você, então você não vai ter nada na vida nunca mesmo. O Senhor Jesus diz: o que vocês estão fazendo ansiosos porque não têm o que comer e o que vestir? Olhem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a eles, e eles nascem hoje, morrem amanhã, e o Senhor veste eles dessa maneira. Não vale você mais do que um lírio do campo, diga uma erva que nasce hoje e amanhã morre? Olhai os lírios, olhai os pássaros que não semeiam e nem colhem, mas o Senhor lhes dá o alimento todos os dias. Não vale você mais do que um pardal? E ele termina isso dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, o que? Provisão, vos serão acrescentadas. O grande problema é que nós estamos focados em outras coisas. Estamos focados nas coisas e não no Senhor. Nós estamos vendo como o cego da palavra do domingo passado, vendo as pessoas como coisas. A nossa visão está nas coisas, é coisada demais. Nós precisamos ser espirituais. Naquilo que pensamos, naquilo que almejamos, naquilo que sonhamos, naquilo que trabalhamos para Ele. Amém? Então, as bênçãos não são um fim em si mesmo, mas são sinais de que Deus está nos dando recursos para avançar um nível a mais nele. Sabe por que Deus deu aquela grande pesca para Pedro? Porque Deus fez com que Pedro pescasse a maior pesca da sua vida. Sabe para quê? Para que ele deixasse ela lá na praia e partisse sem nenhum peixe daquele e o seguisse. Sabe por que o Senhor te dá bênçãos? Porque Ele quer pesar o teu coração. Se o seu coração está no transitório, no provisório, ou está no produto final daquilo que Ele tem para te dar. Por isso que Paulo ora para que os Efésios, Deus abra os olhos do entendimento dos Efésios, para que eles entendam qual a grandeza do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os nossos olhos devem estar na herança que nós temos, e nossa recompensa não é aqui na terra, amados. O grande problema é que nós queremos receber o dinheiro da nossa viagem aqui. Eu já usei essa ilustração, eu vou repetir, que o reino de Deus é como um caminhoneiro. O caminhoneiro, ele pega uma viagem, ele é contratado para levar uma carga daqui para São Paulo. O contratante adianta o dinheiro das despesas da viagem para ele, o que ele vai precisar para hospedagem, para alimentação, para pagar pedágio, essas coisas todas, e ele viaja com esse dinheiro das despesas da viagem.
mas o salário do trabalho dele, ele vai receber só ao final da viagem, quando ele entregar a carga lá. Assim é no reino de Deus. Nós estamos numa viagem, nós estamos numa caminhada, e nós temos algo para entregar para o Senhor. Durante os recursos para essa viagem, nós não precisamos nos preocupar, Ele já nos deu. Ele nos deu o combustível necessário, a alimentação necessária, as despesas de pedágio. Tudo que nós precisamos para a viagem, Ele já nos deu. Agora, a nossa recompensa final está quando nós entregarmos aquilo que Ele espera de nós lá no final. O grande problema é que nós queremos receber adiantado, nós queremos receber aqui, no meio da viagem, no começo da viagem. Porque existem falsos profetas que estão pregando isso por aí. Venham para Jesus que você vai receber bênçãos, você vai se enriquecer, você vai prosperar, você vai ficar rico. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e nós nos deparamos que a palavra que mais define o reino de Deus e o chamado de Deus é renúncia. É abrir mão. É queimar as carroças. É afundar os barcos no cais. A palavra de Deus diz que Saul tinha 12 juntas de boi. E ele estava cuidando dessas juntas de boi. 12 juntas de boi dá um dinheirinho hoje, não dá, Galdino? Galdino queria boi lá, né? Dá um dinheirinho, não dá, Decinho? Decinho é fazendeiro também. 12 juntas de boi, são 24 bois. Hoje é um dinheirinho significativo. Naquela época, então, talvez valesse até mais. A palavra de Deus diz que quando Samuel o encontrou e o ungiu rei, ele foi e queimou as carroças que os bois puxavam. Com aquilo ele estava dizendo: eu abro mão de tudo que eu tenho, do mais precioso, da minha riqueza. Eu abro mão desse ofício transitório e passageiro que o Senhor me deu para chegar até aqui. E eu quero avançar para esse novo nível que Ele está me levando. Infelizmente depois ele se perdeu, mas aí é outra história. Mas Saul começou bem. Terminou mal como alguns. E aí Jesus, diante daquela atitude de Pedro, Pedro mandou chamar outros barcos para vir ajudarem. E você nunca vai avançar de nível sozinho. O Senhor nos fez para precisar uns dos outros. Isso é para quebrar nosso orgulho, nossa independência, nossa autonomia. Você vai precisar da ajuda de alguém, de companheiros, de pessoas que tenham a mesma visão, que ouçam o mesmo chamado, que tenham o mesmo empenho, que tenham a mesma ousadia no coração, que tenham o mesmo fogo queimando no coração. Pessoas assim vão te elevar de nível. Eu lembro da história de Jonatas, filho de Saul. Eles estavam acampados num lugar, havia um vale, no outro lado do vale estava o exército dos filisteus. E de noite, o exército de Israel não tinha coragem de invadir o exército dos filisteus, porque era muito grande. Eles estavam acampados ali, esperando a hora certa para ir. E Jonatas acorda no meio da noite e ele sente a direção de Deus de ir lá, sozinho, atacar os filisteus. E ele acorda o escudeiro dele e diz: moço, o Senhor está me mandando ir lá, nos filisteus agora. Nós vamos enfrentar lá sozinho. Vai comigo? E o escudeiro podia dizer: você está doido. Eu vou, vai tu sozinho. A palavra foi contigo. Está amarrado. Mas sabe o que o escudeiro respondeu para ele? Ele disse: o meu coração está contigo.
a intenção do teu coração é a minha também. Eu vou com você. E ele foi sabendo que poderia morrer, sabendo que aquilo era uma loucura, sabendo que aquilo era um desatino, mas ele tinha lealdade por Jonathan. Jonathan teve a sorte de ter um escudeiro que tinha um coração queimando juntamente com ele, e ele foi. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Jonathan subiu onde os filisteus estavam acampados e iam caindo. À medida que Jonathan ia passando pelos filisteus, eles iam caindo por terra. E o escudeiro só ia atrás, enfiando a lança. Igual aqueles cabas que catam folha seca no jardim. Só ia enfiando a lança. E os filisteus caindo na unção que havia na vida de Jonatas. E o escudeiro que tinha o mesmo coração de Jonatas recebeu também a graça daquela vitória. Aí começou um alvoroço lá no arraial. Saul acordou-se e disse: o que é que está acontecendo ali? E disseram: parece que é o teu filho que foi lá enfrentar eles. Ele disse: então vamos lá também. E aí o exército de Israel levantou-se, foi lá e derrotou o exército dos filisteus. Mas porque era um homem que tinha um outro com o mesmo coração queimando por algo que o Senhor havia lhe dado, por uma loucura que Deus havia dirigido a ele, ousou e obedeceu ao Senhor. Diante disso, quando eles chegaram na areia, na praia, com os peixes, o Senhor Jesus diz a Pedro: não temas, Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Quando você passa para outro nível, a ferramenta que você usava não vai funcionar no próximo. Em outras palavras, aquilo que nós temos dito, aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para um próximo nível. Não é suficiente para fazer você atravessar essa porta e passar para o outro nível que Deus tem além dela. Não é suficiente para fazer você passar da sala de estar para a cozinha, ou do seu quarto para a sala de estar. O que te trouxe até aqui serviu até agora para você. Agora Deus está te mudando de nível. Você vai ter que mudar as ferramentas. Isso quer dizer que a sua maneira de vestir vai ter que mudar. A sua maneira de falar vai ter que mudar. As coisas que você ouvia antes vão ter que ser mudadas. Por algo que te edifique, por algo que penetre nas tuas portas de entrada dos ouvidos e edifique o teu coração. As coisas que os seus olhos viam, que não te edificavam e serviam para contaminar o teu coração, vão ter que ser trocados. Vai ter que haver uma mudança de configuração. Vai ter que haver um upgrade, uma atualização do sistema. Porque os aplicativos, as ferramentas que você usou até aqui não vão funcionar mais nessa atualização do sistema. Os comandos vão mudar. Mas para que haja essa atualização, é preciso haver uma formatação. Apagando tudo que te trouxe até aqui, tudo que você se apoiou até aqui, para que você possa experimentar e ouvir o novo de Deus, o novo comando, a nova ordem de Deus, e seguir em frente. Porque muitos morrem no alojamento provisório e transitório, porque eles não entendem o momento da transição. Eles não entenderam que Deus deu a ordem para transicionar. Eles não entenderam que a sua vidinha de oração, de leitura da palavra, de pão diário, já não lhe sustenta mais. O pão diário, aquele devocionalzinho, lhe sustentou até hoje, mas daqui para frente você vai ter precisado de algo mais sólido. Você vai precisar estar face a face com Ele. Você vai precisar abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dEle audível. Você vai precisar cavucar e procurar revelações você mesmo. Não coisas mastigadas, não coisas de outras pessoas que escreveram ali. Isso é avançar de nível, isso é mudar as ferramentas, amado.
As suas amizades têm que mudar. Porque quando Deus nos muda de nível, Ele muda as nossas companhias. Sabe por quê? Porque pessoas não sabem lidar com as nossas mudanças. E acabam nos puxando para trás, em vez de nos empurrar para frente. Deus vai mudar o teu ciclo de amizades. Pessoas que te embaçam, pessoas que te emperram, que emperram as tuas rodas. O Senhor vai tirar do teu caminho. Relacionamentos que não te edificam, que não te conduzem para o centro da vontade de Deus, o Senhor vai eliminar para que você possa avançar de nível, amados. Às vezes nós damos mais ouvido a pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus do que ao próprio Deus. Às vezes nós temos mais satisfações a dar a pessoas que não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo conosco do que ao próprio Espírito Santo. E isso emperra as nossas rodas, nos travam, não nos deixam avançar. Amados, Paulo disse que nós devemos nos despojar do velho homem, nos revestir do novo. Não adianta eu querer vestir uma roupa de Otávio em Arthur, porque não vai caber. Otávio cresceu. Arthur ainda está em fase de crescimento. Não adianta eu vestir a roupa de Arthur em Otávio, que não vai dar nele. E ele vai ficar bravo. Nós precisamos entender o momento de transição que Deus está nos levando a passar, queridos. E toda transição requer um preço. Toda transição requer sacrifício e esforço da nossa parte. Nós estamos num momento de transicionamento na nossa vida pessoal, familiar, financeira, e nós cremos que isso tem tudo a ver com o que o Senhor está fazendo nessa igreja, nessa obra, nesse ministério. E graças a Deus pelo Espírito Santo que usou pessoas para nos falar isso e abrir os nossos olhos enquanto é tempo para dizer: olha, o Senhor está querendo que vocês transicionem, que vocês mudem de nível. E não vão mudar se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas. Porque as ferramentas que trouxe vocês até aqui não são suficientes para levar vocês adiante. Não adianta você querer passar a sua vida tentando pescar peixes com a rede de peixes, quando Deus te chamou para ser pescador de homens. Peixe se pesca com o quê? Com rede, com anzol. E homens se pesca com o quê? Com rede, com anzol? Com a palavra e com a vida. Para que você possa ser elevado ao nível que o Senhor quer, você vai ter que mudar a sua ferramenta. O grande problema é que nós queremos usar as velhas táticas, as velhas estratégias, nesse tempo novo que Deus está querendo nos dar agora, de transição. Nós temos que rever a nossa visão de igreja, queridos. Nós temos que rever a nossa mentalidade de ser cristãos de verdade. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, que os discípulos foram chamados de cristãos, foi em Antioquia. E a palavra grega para cristãos quer dizer pequenos cristos, miniaturas de Cristo, ou imitadores de Cristo. E eu bato no peito e digo: eu sou cristão. Até que ponto eu estou fazendo jus a essa palavra? O Senhor Jesus disse que se eu não for fiel nas riquezas ilícitas, como eu serei fiel naquilo que é santo? Quando ele fala sobre riquezas ilícitas, ele não está falando de dinheiro mal adquirido, não. Ele está falando
de riquezas materiais. E não adianta eu ser justo somente em uma área da minha vida. O Senhor requer 100%, como eu falei aqui já hoje. É momento de transição, de mudança, de mudar para outro nível. E mudar para outro nível é esforço, sacrifício e morte do eu. Sabe o que Pedro fez diante dessa afirmativa de Jesus, dizendo: eu quero que você passe para outro nível? Pedro entendeu. E o último versículo desse texto que nós lemos diz que, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Para irmos para o nível que Deus quer, o nível que estamos precisa desaparecer. Deus nos quebra para nos fazer de novo. Uma represa é medida pelo nível de água. Quando ela sobe o nível de água, o nível anterior desaparece, some. E se você está mergulhado nessa represa, ao invés de você subir, quando o nível sobe, você afunda mais ainda, você está mais longe da superfície. Você perde ainda mais o controle sobre aquilo que você pode fazer. O Senhor Jesus precisou quebrar, fechar a firma de Pedro, para que ele pudesse entender que precisava passar para outro nível. Isso fala com você? Talvez sejam anos em que pessoas aqui vão perder o emprego. Eu não estou profetizando maldição, não. Talvez portas vão se fechar, para que outras possam se abrir, para que você possa avançar de nível. Talvez coisas que você se apoia, que você estriba a sua confiança, Deus vai tirar essa muleta, para que possa fazer um milagre na sua vida, para que você possa acordar e finalmente entender que Ele não quer que você viva nessa vidinha a vida inteira, mas que Ele quer você no outro nível. Para que você consiga compreender que você não tem que passar a vida inteira sendo pescador de peixes. Isso é transitório, é provisório. Isso te trouxe até aqui, mas o Senhor quer te fazer pescador de almas. Essa transitoriedade, essa provisoriedade, isso aponta para o eterno que Deus tem para você, mas não te limita nesse lugar que você está hoje. Mas o Senhor trabalha no nível de entendimento que você tem. O Senhor age segundo o nível de entendimento que você tem. Deus tem liberdade de agir na sua vida. Se o seu entendimento é que você é pescador de peixes, você vai passar a sua vida toda pescando peixes e vai deixar de desfrutar os milagres de Deus e as bênçãos de Deus. De um dia chegar e pregar no meio de uma multidão e ver 3.000 almas sendo salvas, como Pedro teve no seu primeiro sermão. Qual foi a maior alegria? Pergunte a Pedro quando você chegar lá no céu. Diz: Pedrão, vem cá, Pedrão. Eu tenho muita coisa para perguntar para você. Como é que você, o que é que passou na sua cabeça quando você cortou a orelha daquele soldado? Né? Por que é que você afundou quando andou sobre o mar? Né? Tem muita coisa que você... Mas eu quero perguntar uma coisa. Quando foi que você teve maior alegria? Foi quando você recolheu aqueles peixes naquela rede que elas estavam a ponto de se estourar? Ou foi quando aquelas 3.000 almas se entregaram a Jesus lá em Pentecostes? Você vai perguntar, pode perguntar para ele, mas você já vai saber qual a resposta dele, sabe ou não sabe? É por isso que Jesus disse que o sofrimento e as tribulações do presente não há de ser comparadas com a glória que está por vir.
É por isso que ele disse que a glória da última casa, da segunda casa, será maior do que a primeira. É por isso que ele disse que o fim é melhor do que o seu começo. É por isso que ele nos ensina no casamento de Caná, no milagre do vinho, que o vinho novo, que o vinho que vem, que é servido por último, é melhor. O melhor de Deus. Muitas vezes nós cantamos essas canções bonitas, tem uma melodia bonita, tem uma letra poética, e não nos deparamos com o que nós estamos cantando. Mas se você cantou, é verdade, é totalmente verdade, você nessa noite, você vai deixar os seus peixes na praia e vai seguir ao Senhor Jesus sem nada, sem nem olhar para trás. A Bíblia não fala, mas provavelmente Pedro se despediu da mulher, dos filhos, dos pais, e seguiu Jesus sem saber se voltaria ou quando voltaria. Simplesmente foi porque ele encontrou uma missão muito maior do que a que ele tinha. A missão que dava destino e direção para a vida dele, e sentido para a vida dele. Talvez você hoje seja um professor, seja um profissional na área de saúde, um advogado, alguém na área de segurança, um comerciante. E talvez você tenha se esforçado para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E Deus tem te honrado no seu serviço, no seu trabalho, no seu empenho e no seu esforço. Mas eu quero dizer para você, tudo isso é transitório e passageiro. Deus está te chamando para um nível muito maior. Deus quer que você ensine muito mais do que português, matemática, geografia, história. Deus quer que você discipule as nações. Deus quer que você troque muito mais do que curativos, ou aplique injeções, ou afira a pressão das pessoas. Deus quer que você cure a alma delas e faça com que elas tenham um encontro com o Espírito do Senhor. Deus quer que você seja mais do que uma dona de casa que cozinha, que lava e passa. Deus quer que você alimente multidões que estão famintas aí fora. Enfim, tudo que você tem vivido agora, você entende que é provisório, passageiro e transitório? Você nasceu para algo muito além daquilo que os seus olhos estão postos hoje. E o Senhor está te chamando para passar por essa porta e avançar o nível e viver finalmente, plenamente, aquilo que Ele te fez nascer para ser. Amém, amados? Vamos ficar em pé. E eu quero fazer um apelo a você. Talvez você tenha dito: Senhor, eu estou com a minha rede cheia de peixes. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me feito prosperar no meu trabalho, no meu serviço. Eu tenho sido bem sucedido. O Senhor tem me honrado. Mas eu quero avançar para esse outro nível que o Senhor tem. Eu não quero produzir somente no natural. Eu quero produzir no espiritual e no sobrenatural que o Senhor tem para mim. Eu não quero produzir simplesmente no reino terreno, mas eu quero produzir no reino espiritual. E se você está disposto a deixar os seus peixes na praia e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero sair do transitório e do provisório e quero entrar naquilo que o Senhor me fez nascer para fazer, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Entenda que isso pode lhe custar tudo. Tudo que você estiver fazendo, tudo que a sua mão estiver posta,
O Senhor é dono da tua vida e de tudo que você tem. Portanto, Ele pode te pedir a qualquer momento aquilo que Ele te entregou para que você tomasse conta. Porque não é seu, é dele. Então Ele tem a autoridade, tem o direito de te pedir o que Ele quiser. Porque tudo é dele. Dele, por Ele, para Ele. Aleluia.